Olá, mais uma vez, boa tarde. Vamos fechar os finais de tarde em sintonia de hoje com uma entrevista ao Presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria de Lamas, André Vivas. Como está a Vila Lamacense atualmente? O que é que foi feito neste mandato? O que é que está também perspectivado para o futuro mais próximo? Questões para responder durante esta entrevista. André Vivas, bem-vindo aos estúdios da Sintonia. Obrigada também por ter aceitado o nosso convite para estar cá, para podermos falar um bocadinho do trabalho que a Junta de Freguesia tem vindo a realizar. Está a cumprir o primeiro mandato à frente da Junta. O que é que o motivou a candidatar-se? E em termos gerais, já vamos depois, setor a setor, pormenorizar um pouco mais, mas que balanço em termos gerais é que faz do mandato até ao momento? Olá, boa noite. Antes de mais, agradecer o convite da Sintonia em poder estar aqui a explanar e a divulgar aquilo que é feito na nossa querida terra Santa Maria de Lamas. Ter a oportunidade também das nossas associações e instituições poderem partilhar e divulgar o tão bom que fazem pela nossa freguesia, pelo concelho e também algumas delas a nível nacional. Sim. E sem antes iniciar, eu gostaria também de dar um cumprimento especial a todos aqueles que nos estão a ouvir. Claro. Em especial os nossos queridos lamacenses, seja os que estão cá, seja os nossos imigrantes que estão fora e que sei que muitos deles acompanham também estas emissões. E pronto, de forma particular a todos os restantes que têm o prazer de poder nos estar a ouvir. Relativamente às questões que me colocou... Podemos dividir em duas partes. Sim, poderemos se calhar dividir em duas partes. A minha entrada na Junta de Freguesia, como sabem, numa fase inicial, foi um pouco, digamos, uma surpresa, mas penso que esta estratégia na altura adotada foi a mais adequada, porque não menosprezando o trabalho que tinha vindo a ser desenvolvido por antigos executivos na Junta de Freguesia, notávamos que a nossa freguesia poderia estar um pouco parada, ou que estaria um pouco parada, isto era consenso geral, que necessitávamos dar aqui um dinamismo e um conjunto de estratégias posso para citá-lo podermos... nisso, o sentimento de pertença, de bairrismo e de orgulho em Santa Maria de Lamas que precisava de ser reavivado. Claramente. Isso é uma expressão que eu utilizo muitas das vezes e a forma como iniciei era mesmo aí que pretendia chegar, porque eu tenho a noção que certamente nos irá colocar a questão de qual é que será, se calhar, a nossa maior obra. E aquilo que eu digo e digo várias vezes, que a nossa principal obra foi mesmo a questão social. Havia esta necessidade de voltarmos a unir as pessoas, a unir as instituições, as associações, a unir um povo que é muito característico pelo seu bairrismo, pela sua união, uma freguesia muito vincada na questão da cortiça, pronto, que é algo que nos caracteriza, pronto, e notávamos uma freguesia muito desligada, por vezes desinteressada pela própria freguesia, por aquilo que ela proporcionava, portanto, achamos que o nosso ponto de partida seria mesmo pegar na parte social, na parte cultural, para podermos novamente unir um povo, e acho que isso foi conseguido. Vemos novamente uma freguesia com movimento, uma freguesia dinâmica, uma freguesia novamente com aquele bairrismo e com aquele sentido de pertença que tanto nos orgulha. Portanto, acho que a nossa entrada aqui, se numa primeira fase foi uma surpresa, pronto, neste momento acho que já é uma certeza, e aquilo que podemos garantir a todos, porque aquilo que eu não gosto é de defraudar aqueles que apostaram em nós, que acreditaram no nosso projeto e no nosso trabalho, é que iremos continuar sempre com a mesma determinação, sempre com o mesmo querer, porque aquilo que nos move verdadeiramente é o espírito de trabalho e de luta pelos interesses da nossa freguesia. Faz um balanço positivo, portanto, do mandato em termos gerais. Já percebi que a questão da aposta no social e na cultura foram claramente bandeiras do Executivo. Já vamos falar também sobre isso, sobre eventos que ganharam outra roupagem, outros que nasceram também. Sim, claramente. A aposta, nós também fazemos a nossa análise, como é óbvio, fazemos sempre a nossa retrospectiva, seja eu a nível pessoal, seja feita a nível de executivo e seja feito também em equipa, porque é uma das coisas que eu, se me permitem, gostaria de deixar aqui uma ressalva, que era algo, daí
ou seja, nós poderíamos estar aqui a explanar este assunto e termos aqui muitos minutos de debate e discussão relativamente a isto. Efetivamente, nós entramos nesta junta e nunca tínhamos tido ligação, seja partidária, seja a executivos anteriores, ou seja, todo o executivo, mas isso acabou por trazer as suas vantagens. E aquilo que posso dizer relativamente a isso, e daí eu pedir este parêntese para o referir, que é o facto de quando há eleições, uma das coisas que nós nos questionávamos muitas das vezes era sair um programa eleitoral com uma lista de elementos e ao fim de 2, 3 meses basicamente só vermos a junta como 3 elementos, que era aquilo do executivo, ou 3 ou 5. Aquilo que nós fizemos logo numa primeira fase foi definir pelouros, ou seja, dentro daquilo que foi a nossa equipa, e colocámos pessoas responsáveis por cada pelouro, se podemos assim chamar. Nós temos um responsável pela cultura, outro pela educação, outro pelo desporto, e penso que isso foi uma estratégia muito bem conseguida, porque ao fim de 3 anos e meio, se podemos dizer, nós temos praticamente, isso, se calhar em números redondos, 90%, 80%, entre os 80% e os 90% dos elementos que estiveram ao nosso lado continuam ao nosso lado. E acho que isso também é um ponto, daí eu querer fazer essa ressalva, que é pelo executivo que eu tenho, que me acompanha, porque o trabalho não é apenas de uma única pessoa, é um trabalho conjunto, é um trabalho, e daí eu dizer que quando conseguimos congregar é tudo isto também, seja com os elementos do executivo, seja com a equipa que me acompanha, seja com os colaboradores que muitas das vezes são esquecidos e que têm um papel fundamental, e aqui aproveito também para mandar um cumprimento muito especial, seja ao meu executivo, seja à equipa que me acompanha, seja aos nossos colaboradores, porque gosto mesmo de os tratar assim, porque eles são um de nós, não são os funcionários do lixo, não são os limpadores das ruas, como se costumava dizer, os cantoneiros, os cobeiros, não, são nossos colaboradores, são aqueles, e digo-os muitas das vezes quando estamos em reuniões, que eles são a imagem da nossa freguesia. Pronto, isto é outro tema que depois também iremos falar, que é a questão da limpeza Sim. e do ambiente, que é algo que também nos preocupa e onde temos um foco muito forte, mas queria deixar esta ressalva, dar um carinho e uma palavra de especial apreço por tudo aquilo que eles fazem, e certamente se o balanço é positivo, muito também se deve a eles. Claro. Vamos olhar para a área da cultura, se calhar podemos começar mesmo por aqui. André Vivas. Há eventos que nasceram também com este executivo, outros que se procurou aqui esta tal união de esforços e uma concertação também de toda a comunidade lamacense. O que é que destaca em particular neste grande dossiê que envolve cultura, a área social também? Temos, por exemplo, os Encantos de Cortiça, que encantaram muito recentemente a Vila Lamacense, não é? Isto é tema, e volto a dizer, nós temos aqui uma série de atividades que tiveram aqui um impacto enorme na nossa sociedade. Nós, quando assumimos a Junta de Freguesia, e como sabem, em 2021 tomamos posse em outubro, nós, de forma legal, se podemos dizê-lo, nós bastaria apenas assegurar a parte administrativa e a gestão até ao final do ano, até porque estávamos a assumir um orçamento e um plano de atividades que tinha sido feito pelo Executivo anterior, mas nós aí quisemos logo deixar a nossa marca, quisemos mostrar logo para o que é que vínhamos e mais uma vez quisemos mostrar ao povo de que queremos muito, muito mesmo fazer pela nossa freguesia. E então iniciámos logo com um agosto, foi logo a nossa primeira atividade. Efetivamente, isto é uma atividade que já era, ou seja, não foi feita de novo, não era novidade, mas conseguimos logo de uma forma inicial criar um impacto enorme. Foi feita fizemos várias alterações, se assim podemos dizê-lo, foi planificada de maneira diferente, foi estruturada de maneira diferente, tentámos aqui envolver muito mais associações a estarem presentes nelas, e pronto, as coisas correram muito bem, criou-se logo ali aquele impacto, e é aquilo que eu às vezes digo, às vezes não é a forma como se faz, é a maneira como nós projetamos a forma
forma que fazemos. E isto nós temos vários exemplos. Nós temos o Magusto, nós temos as Tasquinhas, que a seguir também poderemos falar, que é outro Sim. evento que teve uma crescido. projeção enorme, e de ano para ano tem sido um crescimento excepcional. Portanto, isso foi a forma como fizemos, decidimos fazer de forma diferente, alterar coisas que achávamos que eram menos bem feitas, pronto, e é um bocadinho nessa linha de pensamento. Não foi uma atividade nova, mas penso que foi a atividade que nos marcou, que nos lançou e que também fez provar aquilo que, aliás, fez provar as capacidades que nós tínhamos. Claro. Encantos da Cortiça. Quero Sim. falar um bocadinho sobre este projeto, porque o André Vivas fala muito do ADN também da Vila Lamacense, está intimamente ligado à indústria da cortiça. Claro. Tinha que haver aqui esta roupagem para este mercado de Natal. Sim, mas se me permite, eu se calhar fazia aqui o elo de ligação com aquilo que foi o resto do ano de 2021. Nós assumimos o Magusto, depois ainda tivemos uma série de atividades até ao final do ano. Nós decidimos fazer, e ainda estávamos em período pós-pandemia, a entrega dos almoços solidários em casa. Sim. Ou seja, nós decidimos fazer esse evento, e foi feito, ou seja, foi fabricado ou foi cozinhado pelos nossos elementos e foi entregue pela nossa equipa em casa das pessoas. Fizemos na mesma a visita do Pai Natal, com a entrega das prendas nas escolas, e pronto, e só para enquadrar e para ter percepção daquilo que ainda conseguimos fazer em praticamente 2-3 meses. Sim. Que para quem entrou, se podemos dizê-lo, de paraquedas, e desculpem-me esta expressão, acho que já foi um trabalho de relevo e de extrema importância aquilo que conseguimos fazer até ao final do ano. Relativamente ao evento, ao Mercadinho de Natal em Canos de Cortiça, conforme referenciou, nós somos uma terra onde temos a cortiça como elo fundamental. É algo que nos caracteriza, e eu digo várias vezes que Santa Maria de Lamas é o coração do setor corticeiro, e é algo que nos deve encher de orgulho, e conforme dizia há pouco, também no sentido de pertença, porque eu digo isto várias vezes. Nós temos sediada na nossa freguesia várias empresas corticeiras. Eu não gosto muito de dizer isto porque todas têm a sua importância, mas temos sediada também na nossa freguesia empresas que são líderes mundiais naquilo que é a exportação e naquilo que significa a cortiça para o nosso país. E acho que isto, eu faço sempre questão de o referenciar, porque nós às vezes esquecemos do bom que temos, e depois ao longo da entrevista irão perceber, e posso dar aqui alguns exemplos. Nós em Santa Maria de Lamas temos 4 postos de banco, ou seja, temos banco, e como sabem, infelizmente há freguesias que carecem desta necessidade. Sim. Nós temos o posto de Correios, que é assumido pela Junta de Freguesia, e que há juntas de freguesia que carecem desta necessidade. E quando digo, não me refiro especificamente ao nosso concelho, às vezes em concelhos vizinhos e mesmo aqui ao nosso lado. Nós temos um posto da GNR que nos presta um serviço exemplar. Ou seja, nós temos uma série de serviços que por vezes não valorizamos e que por vezes não reconhecemos a importância que a nossa freguesia tem nestes serviços. Agora, pegando na questão da cortiça, e conforme eu dizia, nós temos empresas de referência, seja ela qual for, nas diversas áreas da cortiça, mas temos empresas que são líderes mundiais. E depois nós temos aqui uma série de instituições e de associações que acho que também nos devem deixar felizes. Ou seja, se elas estão em Santa Maria de Lamas é por alguma coisa. E se eu digo que Santa Maria de Lamas é o coração do setor corticeiro, é com dados e com factos. Ou seja, nós temos na nossa freguesia a Associação Portuguesa da Cortiça. Nós temos na nossa freguesia o Centro Tecnológico da Cortiça. Nós temos na nossa freguesia o Centro de Formação Profissional, a Sincorc, na nossa freguesia. Estão a projetar um novo edifício na nossa freguesia. Nós temos o Sindicato dos Operários Corticeiros do Norte na nossa freguesia. Portanto, acho que não há muito mais a dizer relativamente a isto. Portanto, compete-nos a nós estar ao lado deles. Isto é uma das coisas que nós temos trabalhado, e o feedback da parte deles, posso dizer que é ótimo, porque as ligações são excelentes, as parcerias são enormes, há uma enorme ligação. Relativamente à questão da GNR, posso dizer que há aqui parcerias fortes.
e até, já que estamos na parte da cultura, nós também efetuamos a candidatura à Capital Conselhia da Cultura, que certamente iremos falar a seguir, e penso que até seria importante falar a seguir, por toda a envolvência que ela poderá trazer, e uma vez mais aquilo que nós quisemos fazer nessa candidatura foi envolver todas estas associações, envolver a APCOR, envolver a SINCORC, envolver as instituições da freguesia, as nossas associações, e isto é um bocadinho a imagem daquilo que nós queremos transmitir, é mesmo esta união que quando falamos às vezes pode parecer algo muito transversal, nós estamos a dizer que temos uma união de uma freguesia, mas quando começamos a falar destes fatores, e daí eu estar a tentar vaguear um bocadinho para ir buscar matéria que possa comprovar essa mesma união que foi criada, estas sinergias que foram criadas, seja com a nossa massa associativa, que digo muitas das vezes é um dos principais pilares da nossa freguesia e de qualquer outra freguesia, mas principalmente daquilo que estamos a falar agora com as nossas associações e com as nossas instituições. Claro, os Encantos de Cortiça foi uma aposta ganha. Sim. E André Vivas, gostava de colocar aqui a tónica nesta reflexão. Cada vez vemos mais juntas de freguesia a apostar neste tipo de eventos, nestes mercadinhos de Natal. É também importante, não é? Santa Maria de Lamas ter o seu próprio polo. Claramente, porque notamos aqui uma brecha e necessitamos esta necessidade, por vezes, por parte da população, de querer algo mais forte na nossa freguesia. E vimos no mercadinho de Natal uma potencialidade enorme em vários fatores. Nós temos, além de tudo aquilo que eu já falei, temos vários artesãos na nossa freguesia, temos pequenos comércios, temos pessoas que fazem tudo de forma muito artesanal. Pronto, e tentamos aqui, com o nosso mercadinho de Natal, ter aqui um elo de ligação também com aquilo que foi criado com a árvore de cortiça, que acho que foi um elemento também de enorme referência e também queria aqui fazer um pequeno destaque, porque é mais uma das coisas que foi colocado no mercado de Natal, criado na nossa freguesia, e que, se formos a pensar, é algo que é nosso, e eu posso já explicar. Mas se calhar, para também não fugirmos um bocadinho, relativamente ao mercadinho, pronto, aquilo que foi feito foi... já tinha sido esta pretensão da Junta fazer este mercadinho o ano passado. Depois houve este assumir por parte de um grupo lá na Junta de Freguesia, e aquilo que nós decidimos, para não haver uma superposição, foi apoiar o mercadinho existente. Agora, este ano, como a intenção da Junta era fazer algo de uma mais dimensão macro, muito maior, tivemos o apoio também desse grupo, que foi excepcional, que colaborou também com as montagens, com a estrutura, com a planificação, e depois o que é que decidimos fazer aqui? Criar uma parte de artesanato, dando prioridade àquilo, maioritariamente a produtos regionais da terra, e depois fizemos a parte de comes e bebes, e pronto, e depois também teve uma animação, teve várias coisas envolvidas no nosso mercadinho, seja, nós fizemos também o nosso almoço solidário, foi feito na semana do mercadinho de Natal, depois tiveram a oportunidade as pessoas de se poderem deslocar ao mercadinho de Natal para ver as atividades que estavam a ocorrer. Nós no nosso mercadinho de Natal fizemos o início, ou se podemos dizer a inauguração da primeira peça criada pelo nosso Clube de Teatro, que foi outra das outra tenho das aqui coisas entre as questões para colocar. Que é algo que destaque na nossa freguesia, que teve uma apresentação de relevo e de muito orgulho para mim enquanto lamacense. Portanto, houve ali várias dinâmicas que foram criadas. Eu posso dizê-lo que chegámos ao fim de sábado à noite, ou seja, aquilo foi no fim de semana, e onde maioritariamente as pessoas que estavam presentes no nosso mercadinho queriam continuar para a semana seguinte. Isto é algo que nós já estamos a planificar, tudo bem que vai estar num período onde nós, pós-eleitoral, ou seja, não sei, pronto, isto poderá não ser da nossa alçada, espero bem que sim, mas nós vivemos numa democracia, o povo é que irá eleger quem é que irá estar nas próximas eleições. Deduzo que será recandidato à Junta de Freguesia de Santa Maria de Lamas. Sim, claramente, porque uma das coisas que nos move é o querer mais pela nossa freguesia, e há objetivos, eu sou uma pessoa muito de objetivos e traço muitos objetivos na minha vida. E quando não os consigo concretizar, só há uma solução, que é
é só parar quando os conseguir. Portanto, nós temos uma série de obras na nossa freguesia, apesar de estarmos aqui e vamos falar de muita coisa que foi feita, e eu tenho que reconhecer que ainda há muito trabalho para fazer, ainda temos muita coisa para fazer na nossa freguesia, e tenho aqui algumas obras, principalmente 2 ou 3 de maior relevo e de maior destaque, que eu só vou sair da junta de freguesia, se assim o povo entender, quando elas estiverem concluídas. E só irei sair de cabeça levantada, que irei sair sempre, como é óbvio, mas só irei sair com um sentimento de dever cumprido quando tiver essas obras, porque quando digo obras não tem que ser só obras físicas. Nós temos ali também um assunto ou outro de uma forma mais burocrática que temos que o resolver para efetivamente aí sim termos capacidade para colocar Santa Maria de Lamas no topo do nosso concelho, isso não tenho dúvidas. Sim, nós temos que avançar em termos de dossiês, mas ainda na área da cultura, mais rapidamente talvez, para conseguirmos ter tempo para abordar tudo. Clube de Teatro Carlos Peixoto, era uma ambição deste executivo. Estamos a falar de um clube de teatro intergeracional. Que projeto é este e que importância é que tem para a comunidade, André? Vou tentar ser então mais conciso nas minhas respostas, porque lá está isto. Começando depois a falar na minha freguesia, naquilo que move e naquilo que é feito, nós depois tentamos, porque lá está, há mesmo muita coisa e não é querer puxar a brasa à minha sardinha, nem querer enaltecer aquilo que está a ser feito. O Clube de Teatro, efetivamente, era algo que estava no nosso programa eleitoral. Nós em Santa Maria de Lamas já tivemos, sempre fomos referenciados e sempre fomos uma freguesia de referência no que diz respeito à questão do teatro, ou seja, nos tempos passados nós tínhamos um edifício, e tínhamos uma pessoa que era de referência a nível do teatro, que era o saudoso Carlos Peixoto, que tem uma obra fabulosa, uma obra incrível. Nós ainda a semana passada estávamos numa atividade da Tuna de Esperança de Santa Maria de Lamas, que está prestes, aqui há poucos anos, a completar 150 anos, que é algo que nos deve encher também de muita felicidade, e posso dizer que a maior parte do repertório daquilo que ouvimos foi tudo de temas de lamacenses, ou seja, muito Carlos Peixoto, muitos poetas de Santa Maria de Lamas. Portanto, acho que para uma pessoa que representa a nossa freguesia isso diz tudo. Daí a importância também deste Clube de Teatro. Nós temos um auditório, e uma das coisas que nós também projetamos foi dar vida novamente ao nosso auditório, que era um edifício que estava praticamente obsoleto. Nós, neste momento, também estava no nosso programa, era ceder as salas e sedes às nossas associações. Elas, neste momento, posso dizer que já estão praticamente todas instaladas na parte inferior do nosso auditório. Isto parece que não. Há vida, há dinamismo, há atividades que são sendo desenvolvidas por elas, que isto era uma das coisas que eu queria referenciar. Além da Junta estar a fazer um papel, no nosso entender, de extrema importância na alavanca daquilo que é a cultura na nossa freguesia, posso dizê-lo que, paralelamente a isso, temos associações que têm desenvolvido um trabalho excepcional. E daí esta importância desta união, desta ligação, porque as nossas associações efetivamente têm feito um trabalho de relevo, que merece também o nosso reconhecimento, e poderemos falar de várias atividades. E o Clube de Teatro surgiu nesse sentido, nesta forma de queremos dar vida ao nosso auditório, de voltar a uma atividade que era tão característica na nossa freguesia. Decidimos dar um nome, porque acho que é uma pessoa de referência na nossa freguesia, intergeracional, com o intuito de ser aberto a toda a gente, seja crianças, e eu ainda publiquei muito recentemente uma publicação relativamente a isso, e nós vemos no nosso Clube de Teatro desde o mais pequenino ao mais velho. A questão da integração social é porque também temos fortes ligações com a Sércia Lamas. Isto digo-o várias vezes, nós temos sempre um papel inclusivo na nossa junta de freguesia, nós temos estagiários e aceitamos sempre estagiários da Sércia Lamas na nossa junta de freguesia. Portanto, o papel também era esse, era de forma de termos uma integração e ser aberto a toda a gente, porque acho que um teatro, nós reavivarmos um teatro com a história que tem o teatro em Santa Maria de Lamas, só faria sentido se fosse desta forma, ser aberto a toda a gente e tendo como elemento o Carlos Peixoto. Exato. Presidente, na altura do verão, tasquinhas, depois festa de Santa Maria de Lamas, que também acontece ali ainda em dias quentes, podemos dizer assim, quase dias de verão. Dois eventos que a Junta também tem estado na organização ou no apoio. Como é que olha também para
para estes 2 momentos? Ainda há pouco dizia que as tasquinhas têm vindo a crescer de ano para ano. Sim, isso claramente. Eu tenho dados que podem comprovar isso. Não vou estar aqui só a dizê-lo por dizer, porque há dados que nós também fazemos a nossa análise e o intuito é, nós entramos e fizemos o primeiro ano das tasquinhas, que, por consequência, e relativamente àquilo que estava a questionar a Festa Santa Maria de Lamas, por diversas razões que são conhecidas por todos, nós tivemos que assumir a festa também, e foi uma forma, e posso dizê-lo que não me arrependo absolutamente de nada, porque se a Junta não tivesse tomado essa medida, nós em 2022 não iríamos ter a Festa Santa Maria. E uma vez mais, vocês tiveram a oportunidade de estar presente a fazer a cobertura da Festa Santa Maria e conseguiram presenciar in loco a grandeza que é aquela festa, a grandeza que é aquela majestosa procissão e tudo aquilo que envolve. Portanto, longe de nós imaginar que poderíamos não ter a Festa Santa Maria, e aqui volto a dizer que, por vezes, pode haver pouco reconhecimento daquilo que é feito na Festa Santa Maria, que se calhar só poderemos ter, ou só poderão chegar a essa análise se tivermos algum dia ou algum ano sem a Festa Santa Maria, coisa que eu, enquanto estiver na Junta de Freguesia, a equipa que me acompanha, nunca iremos fazer ou permitir que isso aconteça. A par disso, foi depois, no ano a seguir, foi criada uma comissão de festas, ou seja, uma associação da freguesia, e aquilo que a Junta neste momento faz com a comissão de festas é exatamente tudo aquilo que faz com todas as outras associações apoia da freguesia. Na logística, não é? No que for necessário. Fazemos todo o apoio logístico, estamos sempre ao lado em tudo o que é necessário, e aquilo que também me deixa muito feliz é que posso dizê-lo com todas as letras, que certamente nenhuma associação da nossa freguesia terá um dedo a apontar à Junta de Freguesia. Portanto, acho que isto é fruto do trabalho que conseguimos criar nestes últimos 3 anos. Relativamente às tasquinhas, isto foi só para fazer o enquadramento. Relativamente à Festa Santa Maria, que efetivamente no primeiro ano pegamos, e posso dizer que foi um sucesso, pronto, e sinto muito orgulhoso por isso. Relativamente às tasquinhas, é um bocadinho na imagem daquilo que foi feito me gusto. Como sabem, eu joguei hóquei quase, posso dizê-lo, para cima de 25 anos. Ou acompanhei as tasquinhas, salvo ali alguns anos, não de uma forma tão direta, mas acompanhei desde o início das tasquinhas. E pronto, tinha aqui a oportunidade de colocar em prática algumas coisas que eram solicitadas por todos aqueles que faziam parte das tasquinhas. Como tínhamos uma imagem desde o início, tentámos transformá-la, ou seja, nós chegamos, isto às vezes agora é estar aqui a falar, é muito fácil falar das coisas, mas pronto, era reivindicado por todos o facto de termos uma alcatifa por causa do pó. Era reivindicado por todos a falta de iluminação nas tasquinhas. Nós íamos naquele corredor principal, olhávamos em direção ao cemitério e era noite cerrada. Era reivindicado o facto de não haver uma animação que pudesse potenciar as vendas de quem estava ali. Era referenciado o facto da divulgação do evento. Era referenciado que não havia uma animação cultural, social associada ao evento. Pronto, e foi tudo isto que nós desenvolvemos. Sim. Algumas que são pequenas coisas, mas que se transformam em grandes coisas. Exatamente, são pequenas coisas que fazem a diferença, e às vezes eu digo é no pormenor, e que por vezes se vê a diferença e que se consegue coisas diferentes. E quando eu dizia há pouco de factos, só para terem uma noção, as tasquinhas de Santa Maria de Lamas nunca tiveram mais do que 15 tasquinhas de artesanato. E eu posso lhe dizer que neste ano nós tivemos 35 tendinhas de artesanato, e posso dizê-lo que ao fim de 5 dias tivemos que suspender as inscrições. Portanto, acho que isto já é indicativo daquilo que eu acho que não há necessidade de estar aqui a explanar mais. Sim. Nós basicamente temos quase todas as nossas associações a participar nas tasquinhas. Nós já tivemos anos onde participavam 3, 4, não participavam mais, e nós o ano passado tivemos 10 associações a participar, e sempre casa cheia, porque às vezes havia, e lá está, e houve necessidade também, juntamente com as nossas associações, de limar aqui às vezes algumas arestas, porque havia muito aquela ideia de que quanto mais associações forem, vai ser pior, porque vão tirar comércio umas às outras. Ou seja, isto é completamente errado. E posso justificá-lo de forma muito clara.
quanto mais associações tiver, mais gente vem. Porque o que é que vai acontecer? Eu até vou às tasquinhas e vou com o intuito de comer na tuna, por exemplo. Chega à tuna, está cheio, se calhar olho para o lado onde está os escoteiros, se calhar tem um lugar vazio para me sentar nos escoteiros, mas eu ia com a mentalidade de comer na tuna. Ou eu sou jogador de futebol, vou com a mentalidade de comer no futebol, mas o futebol está completamente cheio, se calhar vou à colombofilia porque tem um lugar. Pronto, isto depois é isto, e depois há os jogadores, há os pais, há os avós, e há uma maior interligação, e depois o facto de nós termos as nossas associações unidas faz com que haja uma maior dinamização também daquilo que é as tasquinhas. Eu posso dizer que elas neste momento estão a passos largos a crescer. Estamos num sítio, com todo o respeito que tem por outras tasquinhas, também de referência a nível concelhio. Temos umas tasquinhas que se diferenciam por si só, pelo sítio onde estão, por todas as dinâmicas que são criadas, e posso dizer que de ano para ano o objetivo ainda é melhorar, e este ano certamente é melhorar ainda aquilo que foi feito nos últimos anos. Muito bem, Presidente, temos que avançar no que toca ao dossiê da cultura, talvez ainda possamos lá voltar, caso se justifique mesmo, mas senão não vamos ter tempo para tudo. Gostava de falar agora sobre a questão da rede viária, quais é que têm sido as prioridades no que toca a Santa Maria de Lamas, o que é que foi feito e o que é que ainda falta fazer. Sabemos que é sempre um trabalho inacabado, quando se está a terminar já se tem que voltar ao início para retomar essa requalificação. Claramente, conforme disse há pouco, muita coisa foi feita, muita coisa está a ser feita, muita coisa já está com concurso público fechado, muitas coisas já estão com empreiteiros fechados, outras estão a dias de começar, outras em projeto, outras para projetar. Isto é um trabalho, conforme diz, que nunca acaba, ou seja, é um trabalho contínuo e acho que é isso que nos move. Nós, quando iniciámos, nós tínhamos aqui uma série de obras fundamentais e que achávamos, até a nível estrutural para a freguesia, de interesse. Pronto, nós, quando iniciámos, a nossa preocupação foi iniciar com algumas repavimentações, e aqui tivemos o apoio fabuloso das brigadas da Câmara Municipal. E aqui também aproveito para deixar a deixa de que as relações com a Câmara Municipal são fabulosas, são excelentes, e tenho que deixar uma palavra de extremo agradecimento por tudo aquilo que tem feito pelo nosso Conselho, em especial pela nossa freguesia, porque efetivamente estamos muito bem entregues e as coisas têm funcionado muito bem, porque também temos do lado da Câmara Municipal uma receptividade grande, o acompanhamento é enorme, as parcerias são contínuas, portanto acho que é algo que também devemos reforçar, porque sem eles muitas das coisas que eu vou estar aqui a enumerar não eram possíveis. E uma delas foi a possibilidade de termos as brigadas municipais no início do nosso mandato, onde nos permitiu fazer aqui uma série ou resolver aqui uma série de problemas que já se arrastavam há muitos anos. Nós tínhamos, por exemplo, uma rua, estou-me agora a lembrar, uma rua das Pedreiras, que isto até era às vezes tema se podemos dizer, de ironia por parte de alguns residentes, e conseguimos resolver ao fim de vários anos. Nós tínhamos algumas ruas, e aquilo que as brigadas fizeram, e foi uma das coisas que nós priorizámos, foi descentralizar. E posso dizer que, se calhar, se eu colocar esta questão a 90% da nossa população, não sabem que as brigadas andaram na nossa freguesia, porque a nossa prioridade foi ir aos extremos da freguesia, foi alcatroar ruas de menor, quando digo dimensão, de menor tráfego, se podemos dizê-lo, mas também ruas com pouca população. E aquilo que nós sempre priorizamos é que temos que ter uma freguesia igual. Ou seja, a nossa freguesia, a nossa forma de atuação é de forma igual, seja no centro, seja no limite, seja onde for. E essas brigadas tiveram um papel fundamental, porque alcatroaram ruas estreitas, com pouco volume populacional, ruas que por vezes eram esquecidas em mandatos anteriores, por norma e às vezes um bocadinho, isto às vezes algumas estratégias, como eram localidades mais no extremo da freguesia, eram um pouco esquecidas, e nós tivemos um papel fundamental nesse sentido. Fez várias repavimentações, reparações de passeios, refez a sinalização horizontal e vertical. Nós colocámos na altura cerca de 140 sinais que careciam a nossa freguesia, alguns também substituídos, e resumidamente foi aquilo que foi feito no início. Depois tivemos aqui uma série de obras de mais relevância,
uma delas a ciclovia Santa Maria de Lamas-Lourosa, e estamos agora, se me permite, já em fase de projeto para concluir a ciclovia entre Santa Maria de Lamas e São João de Ver. Sim. Nós já tivemos há cerca de 2 meses, temos tido uma série de reuniões com o município, com os técnicos. Ainda há 2 meses tivemos os 3 presidentes reunidos, e acho que isto é algo que foi feito, que é de salutar, porque isto é uma obra que vai abraçar 3 freguesias, é de extrema importância para as 3 freguesias, é uma obra de extrema importância também para o concelho, porque abastece a zona norte do concelho. Portanto, posso dizer, e quando eu dizia há pouco as 3 obras, esta é uma delas. Agora o meu principal foco vai ser esta obra, porque queremos mesmo concluí-la. Ainda este ano? Estamos a fazer tudo por tudo para que ainda possamos ter obra este ano, mas devido às dificuldades que nos são que nos ultrapassam, poderá não ser concluída, mas aquilo que posso dar a garantia é que será uma obra que será, no mínimo, entrar em concurso público, e se calhar já em processo, já estará quase em terreno, já avançado do concurso, já de forma acelerada, para, se não for este ano, no próximo ano, executarmos essa obra. E aquilo que eu dizia é que tem havido um papel fundamental também das freguesias e da União, em darmos as nossas sugestões, o que é que achamos que está bem, o que é que achamos que deve ser incorporado, que alterações é que devem ser feitas. Um pequeno parênteses, nessa última reunião nós temos ali uma zona crítica que é entre os prédios da Caixa Geral de Depósitos e aquilo que os projetistas tinham colocado, porque lá está, são às vezes até empresas externas que os formulam e poderão não ter conhecimento tão específico daquilo que é as necessidades. E aquilo que foi colocado da nossa parte foi para termos uma zona de abrandamento de trânsito, porque é uma zona com muita sensibilidade no que diz respeito ao trânsito. Dessa reunião ponderou-se, e é o que está projetado, colocar uma rotunda junto à Cork Supply, que, se me permitem dizer este nome, volto a dizer, não é uma rotunda que está na nossa freguesia, mas que nós vemos, enquanto junta de freguesia, como sendo um eixo principal de entrada na nossa freguesia, uma necessidade. Sim. E acho que é este espírito que nós também queremos passar, seja para os nossos colegas de outras juntas de freguesia, que é o espírito de união, o espírito de partilha, porque lá está, não está na nossa freguesia, mas é algo que indiretamente ou diretamente também nos afeta, ou que cria aqui algum impacto. Nós tivemos também recentemente a repavimentação da totalidade da Rua do Outeirinho e de Padre Zé, já com as marcações, ou seja, a obra toda concluída, desde a pavimentação às marcações horizontais e verticais. Nós tivemos uma obra numa fase inicial, que foi a colocação dos semáforos nessa mesma via, no cruzamento, se podemos chamar, do Topázio, que é mais conhecido como Topázio. Volto a dizer que é uma obra que hoje nós não damos valor, porque resolvemos um problema diário naquele eixo, mas que temos que o dizer, ou seja, porque era um assunto que já se arrastava há décadas, que era sempre naquela dúvida, é rotundo, é semáforos, é rotundo. O facto é que andou-se 17, 18, 20 anos e não se arranja uma alternativa, e nós em cerca de meio ano conseguimos arranjar uma alternativa, os semáforos estão colocados. E mais do que isso, é podermos ter a oportunidade, ao fim de um ano da colocação deles, dizermos que foi mais uma aposta ganha e que efetivamente solucionou um problema. Não quer dizer que não possa, no futuro, acontecer lá mais algum acidente, como é óbvio, nada é certo, isto é como em todos os locais, mas resolvemos esse problema. Fizemos também a demolição numa zona, volto a dizer, de uma forma, no extremo também na nossa freguesia, que foi no Cantinho da Mata, ou seja, que era um estrangulamento, era uma casa de voluta, quando andámos lá, havia muito a reclamação por parte dos moradores que era um acumular de lixo. Isso depois fazia com que houvesse animais infestantes e que provocassem ali algum desconforto na população, e de uma forma rápida, que era outra situação que também já se arrastava há muitos anos, fez, juntamente com a Câmara Municipal, os protocolos com os proprietários, chegámos a entendimento, e hoje é o dia que já está casa demolida, já estão os arruamentos feitos, faltam apenas concluir lá os protocolos que fizemos com alguns proprietários nos muros e nos passeios. Portanto, podemos falar também da Ponte de Mouro, que era outra situação que criava aqui alguns problemas, principalmente aos moradores que viviam naquela zona e para as pessoas que passavam naquela via. Posso constatar que ao fim deste inverno
foi mais uma aposta ganha, ou seja, é mais uma obra que se arrastava há muitos anos, está concluída. Nós na Rua do Outeirinho, conforme falávamos já há pouco, tínhamos uma casa que estava literalmente dentro do eixo da via. Nós, e volto a dizê-lo e tenho que o referenciar, porque isto aqui às vezes é importante as pessoas saberem, um problema que também se arrastava há décadas, está resolvido. E aqui um agradecimento também aos proprietários, porque tiveram sempre uma receptividade enorme em poder protocolar connosco e com a Câmara Municipal para podermos fazer a obra. A casa está demolida, foram feitos os muros, foram colocadas as guias, tivemos a aguardar, e daqui também é importante dar esta referenciação, por muito que a gente às vezes queira fazer as coisas de forma rápida, eu sou muito apologista que eu prefiro fazer devagar e bem do que estar a fazer rápido e as coisas não ficarem bem. E nós estivemos agora a aguardar que viesse a Indaco a fazer as ligações dos ramais, a redes tiveram, e precisamente até enquadrou e coincidiu fazerem na semana passada os dois essas ligações. Estamos agora em vias de fazer a conclusão, com a colocação de pavê, que é a única coisa que falta colocar naquele protocolo. A par disto, nós ao demolirmos a casa e termos recuado, detectamos que tínhamos uma casa adjacente que havia necessidade também de fazer o recuo. Pronto, já estabelecemos os contactos, houve a receptividade por parte do proprietário e brevemente iremos também recuar o muro adjacente a esta obra. Depois temos uma série de protocolos para iniciar, agora muito recentemente, no espaço do próximo mês, também que influenciam a questão da rede viária, com passeios, com rebaixamentos para acessibilidades e quebrando aqui algumas barreiras arquitetónicas. É uma preocupação também devolver o espaço público aos peões? Claramente. Posso dizer que nós vamos fazer agora, se formos juntar os protocolos todos, nós temos aqui se calhar uma intervenção da Junta de Freguesia em valores que podem rondar os 300 mil euros. E onde isto, se formos a ver a nível de números para aquilo que é a realidade, uma junta de freguesia fazer um protocolo ou fazer protocolos neste valor, já podem ter noção da envergadura que é. E se me permite, eu também poderei dizê-lo, isto nós vamos fazer a intervenção no extremo da Rua Salgueirinha, que por consequência é a entrada principal do parque. Nós vamos fazer o recuo, nós tínhamos lá o muro a ceder, vamos fazer o recuo, vamos fazer estacionamento, vamos refazer a estrutura que nós tínhamos lá, que nos assegurava, se poderíamos chamar o barracos ou a esplanada de verão. Ela vai ter, devido ao recuo, para podermos fazer estacionamento, nós vamos ter que refazer a esplanada, porque achamos que aquele espaço deve continuar lá para as atividades que nós vamos fazendo. Nós temos muitas associações que utilizam o parque, seja para o convívio motar, seja para os coteiros, e que veem naquele espaço um suporte para as suas atividades. Vamos fazê-lo de uma maneira diferente, vamos fazê-lo toda revestida em cortiça, uma vez mais a simbolizar aquilo que é a nossa freguesia. Nós vamos refazer todos os passeios da Rua da Ribeirinha, que é desde a rotunda do Broquista à rotunda à beira do Intermarché. Se quem vai do Minipreço para o Intermarché, todos os passeios do lado direito não temos passeio. Todos os peões têm que atravessar para o lado do Jardim da Ribeirinha para poder caminhar. Vamos refazer esse passeio todo. Vamos refazer todos os passeios na Relva da Mata. Isto é uma obra que vamos agora refazer também, que carece de passeios e é uma zona também limítrofe da nossa freguesia. Vamos refazer os passeios todos de um lado e do outro para posteriormente alcatroamento, que também é uma via que necessita de alcatroamento. Estamos agora prestes a finalizar o protocolo da zona envolvente ao auditório, seja na Rua Dom Manuel I, seja na Rainha Dona Mafalda. Também vamos refazer todos aqueles passeios, porque eram passeios que tinham árvores e estavam a danificar todos os passeios, e nós aquilo que vamos fazer é remover as árvores. E posso voltar a dizê-lo, vamos voltar a colocar, porque eu sou muito defensor da natureza, sou muito defensor de termos árvores e de termos aqui partes verdes naquilo que são os projetos da Junta de Freguesia. Resumidamente, nós temos esta série de atividades e muitas outras que poderíamos estar aqui a falar. Se quiser que enumere mais algumas, também poderei fazê-lo. Muito bem. Eu gostava de virar a agulha, se calhar, para outro dossiê, passando para a questão da limpeza da freguesia. No início também da conversa disse que tem sido uma área a que o Executivo tem dado atenção. É sempre uma área muito sensível, porque geralmente há poucos recursos humanos e financeiros para tanto trabalho, entre aspas. Como é que o Executivo tem gerido
esta questão da limpeza, de manter a freguesia asseada. Se me permite, eu só queria dar aqui também mais uma referência relativamente à parte da rede viária. Diga. Porque lá está, isto é uma série de obras, são muitas obras, mas eu também tenho que as referenciar, porque nós tivemos 2 obras, que é a Rua do Brejo e a da Salgueirinha, que foi feita no nosso mandato, e tivemos a Rua da Mata, que quando nós entramos, a obra já estava em execução, mas que é importante referenciar que houve um papel de extrema importância naquilo que foi a execução da obra, porque nós acompanhámos a obra praticamente desde o início. Nós tivemos a necessidade de fazer protocolos novos, com o Sr. Carlos Melo Leandro, com a Dona Edith, com a Dona Aparecida, ou seja, houve aqui uma série de protocolos que tiveram que ser elaborados, que se não fossem elaborados neste momento, nós, se calhar, tínhamos uma casa no meio do eixo da via, nós, se calhar, tínhamos uma parte do percurso onde não tínhamos passeios, e depois todas as outras envolvências que uma obra exige, ou seja, que é necessário haver um acompanhamento diário e permanente de várias questões que vão surgindo. E daí eu referenciar e ter que referenciar estas obras também, que apesar de ser uma obra que já estava em execução, que teve um papel fundamental também e uma atuação diária daquilo que é a Junta de Freguesia. Da Rua da Salgueirinha, ela foi toda executada no nosso mandato, que é a Rua do Brejo, que faz a interligação agora com a ciclovia Lamas-Lourosa e que vai unir precisamente ao outro extremo da ciclovia, seja ali junto ao Horto Lameirão, como daquela junto às Bombas. Também tenho que fazer aqui outro parênteses, que é relativamente à ciclovia Lamas-Lourosa. É uma ciclovia que não é só uma ciclovia. Esta obra é muito mais do que isso. Foi colmatar aqui algumas faltas de estacionamento junto ao parque desportivo existente. Foi a eliminação de uma vala que era um perigo público e viário. Nós, na rotunda do Broquista, todos os invernos ela alagava e nós, com esta obra, conseguimos solucionar um problema. E foi muito fruto de, lá está, do acompanhamento permanente, da atenção, de estarmos sempre com muitas sinergias com os projetistas e com os executantes da obra, conseguimos solucionar também esse problema. E uma das garantias que também posso deixar aos lamacenses é que, quando fizermos a obra, agora, o resto da ciclovia, que iremos ter essa preocupação também, seja na preocupação da sinistralidade, seja na preocupação dos passeios e de quem circula como peão, como trotinete, seja o que for, ou bicicleta, e também iremos ter a garantia da distribuição das águas pluviais, que, como sabe, a rotunda fica numa parte zero. Isto às vezes é difícil como é que eu hei de explicar? Às vezes é difícil nós conseguirmos o 100% de solução, porque a rotunda está numa cota zero, ou seja, o rio está mesmo ao lado. Se o rio sobe, é impossível nós fazermos a drenagem de uma rotunda porque está à cota zero. E depois nós tínhamos as ligações da rotunda ligadas em bateria e estavam no sentido oposto àquilo que era a ligação, por causa do pontão que lá existe. Mas pronto, já estamos a precaver nessa obra para não congestionar novamente a rotunda. As águas vão ser todas canalizadas para depois do mini preço. Pronto, também para perceber já o trabalho que está a ser desenvolvido e que está a ser feito neste sentido. Relativamente à questão que me colocava, em relação à limpeza, e temos apenas para dizer que estamos a cerca de 15 minutos do fim da entrevista. Efetivamente, a questão da limpeza foi algo que nós, numa fase inicial, foi uma das nossas preocupações. Não deixa de ser uma preocupação constante, é uma das nossas preocupações constantes, porque nós consideramos que a limpeza da freguesia é a porta de uma freguesia, certo? As portas, o cartão de visita, no fundo. Cartão de visita, é tudo numa freguesia. Pronto, então temos tido um papel fundamental naquilo que é a limpeza da freguesia, com várias ações. Nós já tivemos várias ações de blogging e aqui também envolver a comunidade. Temos tido algumas ações também de sensibilização. Nós redefinimos a recolha com os monos, com a recolha de monos para todas as semanas, ou seja, a recolha é feita de forma semanal. Nós, todas as segundas-feiras e todas as sextas-feiras, fazemos uma volta à freguesia para recolher lixos de maiores dimensões que estão depositados na nossa freguesia. Agora, é algo que também é um trabalho de persistência, é um trabalho contínuo, porque ainda há muita desinformação, ainda há muita falta de civismo, e eu até lançava aqui um convite, que era as pessoas a poderem participar nestas atividades de sensibilização e nestes bloggings, porque lhe garanto,
Eu não sou diferente de ninguém, já cometi os meus erros. Se me perguntarem se já coloquei lixo no chão, já, não vou dizer que não. E quando digo lixo não me refiro propriamente a lixo, se calhar até pegar numa peça de fruta e atirar para o chão, ou para o meio de um jardim. Mas quem participa nestas ações de sensibilização, sim, automaticamente deixa de o fazer. Isto parece algo incrível e aquilo que é partilhado por quem participa nestas ações é algo que é sistemático. Sim, num curto espaço de tempo. Mas isso é garantido. E num espaço minúsculo encontra-se imenso lixo. As pessoas não têm noção do que é que nós encontramos dentro do nosso leito de rio, é garrafas de gás, isto é verídico, é pilhas, é cestos, é plásticos, garrafas, na altura da pandemia era máscaras, é beatas, cigarros, ou seja, é uma loucura. Quando nós temos, isto é o cúmulo, quando nós temos um caixote de lixo, por exemplo, aqui no nosso Parque da Ribeirinha, aquele onde foi feito o mercadinho, temos vários caixotes de lixo, onde temos o caixote aqui. E ali ao lado nós vemos lixo. Isto é um trabalho ingrato também por parte dos nossos funcionários. Aqui teve que haver uma luta e uma persistência também com eles, porque lá está. E se terei que dar esta passagem, a gente solicitava, ou seja, eles faziam a limpeza da rua, chegava amanhã ou depois, estava novamente tudo cheio de lixo. Nós dizíamos, vão lá limpar. Presidente, mas isto, se formos lá para a semana está outra vez igual, no outro dia está outra vez igual, ou seja, daí eu querer, com esta mensagem, dizer que isto é um trabalho contínuo, de persistência. E é muito, às vezes, mudar mentalidades e perspectivas. E eu vou-lhe dizer porquê. Nós tivermos uma freguesia limpinha, se calhar a pessoa já vai pensar 2 vezes se vai atirar o lixo para o chão. Nós tivermos uma rua suja, é mais um. É mais uma coisa que vai para o chão. Pronto, daí nós temos tido uma persistência na limpeza e volto a dizer, é um trabalho árduo, vai ser contínuo, nós não vamos conseguir mudar o mundo do dia para a noite e pronto, e temos tentado ter essas ações, com colocação também fizemos muito recentemente, numa fase com a Câmara, na ação de sensibilização com os caixotes do lixo e com os dejetos dos cães pela Câmara. Nós depois, numa segunda fase, nós também suportamos essa colocação e ainda iremos continuar também com a colocação de caixotes ao longo da freguesia. Terei que falar aqui também da questão dos resíduos indiferenciados. Isto é algo, como é público, todos sabem, isto é um programa que irá culminar em 2026, ou seja, irá terminar em 2026. Isto tem sido um pedido constante por parte da Junta de Freguesia e por alguns moradores em específico, mas também tenho que o dizer de forma pública para tranquilizar e para terem noção da veracidade da informação que é transmitida. Isto é algo que é, pronto, um contrato que termina em 2026 e as garantias por parte tanto do município como da empresa responsável é que até 2026 eles irão chegar a todas as freguesias. Portanto, assim esperamos e iremos continuar a insistir e a persistir que seja o mais breve possível. Exato. Presidente, gostava de olhar agora para a questão do desporto e até porque tivemos aqui a União de Lamas antes de si, que também falou sobre projetos que têm a intervenção da Junta de Freguesia de Santa Maria de Lamas. Qual é a visão que o Executivo tem? E já agora se nos consegue adiantar pormenores a propósito também dos investimentos que estão pensados também no que toca à atividade da União de Lamas. Sim, nós, relativamente à parte desportiva, é uma das áreas que a Junta limita-se, ou seja, porque temos associações nas diversas partes desportivas a desempenhar um papel de interessante relevo, ou seja, a Junta compete-nos a nós acompanhar, apoiar e estar ao lado deles em todos os momentos. As relações são excelentes, ou seja, as parcerias são ótimas, tudo o que é eventos de torneios, seja de campeonatos, seja do que for, tem sempre a Junta como suporte, seja da União de Lamas, seja do hóquei em campo, que neste momento está a atravessar uma fase delicada, seja quando foi o Lamas Futsal, que neste momento também está numa fase de suspensão e que necessita também de ter aqui algo para potenciar, seja no atletismo, seja no ADSUMS, que é uma associação de airsoft, seja na atividade que for, aquilo a nível desportivo, aquilo que compete à Junta de Freguesia é apoiar sempre em tudo aquilo que pode, seja a nível logístico, seja no que for. Isso é transversal às outras associações também de outras índoles, não é? O apoio é transversal e já o disse de uma forma inicial. Aquilo que eu quero dizer é, quando nós temos associações que fazem um trabalho excepcional e de relevo
seja na organização de torneios, como faz, por exemplo, o futebol, seja o atletismo, que organiza o Grande Prémio de Atletismo, seja a União da Mata, que faz concursos de pesca e que faz as caminhadas solidárias. Para que aqui a Junta de Freguesia se vai estar a sobrepor quando o trabalho é bem feito? Ou seja, no nosso caso, aquilo que nos move é acompanhá-los e dar o apoio necessário apoiar para... e fortalecer essas Exatamente. iniciativas, não é? Exatamente. Bem. Muito bem. Nós depois, a nível desportivo, se podemos dizer, nós temos uma série de... Pronto, fazemos as caminhadas, e aqui a caminhada aliada ao desporto, nós temos a questão do Redescobrir Santa Maria de Lamas, ou seja, que sempre que nos juntamos é com o intuito de irmos a locais da freguesia, e há aqueles que vão participar, por vezes conhecer cantos e encantos da nossa freguesia, que por vezes são alheios e que desconheciam na totalidade. Nós iniciamos agora a elaboração, e posso já praticamente adiantar que ainda hoje estivemos no local com os técnicos da Câmara para os trilhos dos corticeiros, ou seja, vai-se chamar o trilho dos corticeiros. Iremos é uma agora, aposta também, é uma aposta Presidente, da nossa Junta de Freguesia, que é uma forma de podermos praticar algo ao ar livre, de uma forma saudável, dentro daquilo que é um dos principais, ou se podemos chamar o pulmão da nossa freguesia, e pronto, e acho que era uma zona que tem algo especial, que é o Alto Picão, que é aquela zona envolvente à freguesia. Portanto, nós vamos iniciar com o trilho Bain, ou seja, que é o principal. O trilho vai se chamar Trilho dos Corticeiros, conforme já disse. Temos já um percurso alternativo, que é a visita à Fonte do Penedo e às minas da freguesia, que abastecem, curiosamente, todo o nosso parque, que abastece de água, o nosso parque. Portanto, acho que é uma atividade que iremos, se tudo correr bem, poder inaugurá-la ou iniciar agora em junho. Exatamente. Já agora falou sobre a questão também do pulmão verde e dos espaços verdes. Que trabalho é que tem vindo a ser feito neste campo? Sabemos que as populações cada vez mais procuram qualidade de vida, e isso é também espaços de fruição e de lazer na própria freguesia. Podem ser espaços ajardinados, podem ser grandes manchas florestais, isto depois depende de cada território. Como é que a Junta tem olhado para esta questão, e que trabalho é que tem desenvolvido neste domínio para tornar Lamas ainda mais atrativo? Pronto, nós temos alguns espaços onde foi feita algumas reparações. Outras, basicamente, é fazer a manutenção para que eles estejam sempre ao serviço da população. Outro espaço foi necessário requalificação dos equipamentos que lá existiam. Por exemplo, nós temos a questão do Jardim da Ribeirinha, onde foi necessário substituir toda a maquinaria de fitness que existia lá. Nós temos agora, em fase de projeto, toda a requalificação da área envolvente ao nosso auditório, e achamos que isto é uma obra que é uma obra de extrema importância, porque está junta também à Cerci Lamas, e aqui deixo também uma palavra a esta associação que presta um trabalho fantástico, e onde temos tido um trabalho permanente e constante juntamente com esta associação, que estão agora a fazer a construção do lar residencial para a Cerci. Isto é uma obra, e volto a dizê-lo, de extrema importância, não só para Santa Maria de Lamas, como para o resto do concelho e também a nível nacional. E eu posso dizer que, com partilhas com a direção, recebem contactos do Algarve, recebem contactos de Bragança, ou seja, portanto, acho que para terem noção daquilo que é a importância desta obra, e aqui apelo a todas as pessoas que o possam dar o seu contributo para que seja uma realidade, e acredito que vai ser uma realidade muito brevemente, até porque as obras já iniciaram, a fase de estrutura está praticamente concluída da primeira fase. O que quero dizer com isto é que, tendo mais um edifício deste na nossa freguesia, e por toda a envolvente que é ali na zona do auditório, achámos por bem fazer toda a requalificação. Já tivemos, segundo a análise ao projeto que foi feito, porque lá está, queremos ter aqui algumas coisas incluídas neste projeto. Estamos também em vias de tentar fazer a aquisição de um ou outro espaço ali adjacente para poder melhorar e potenciar aquilo que está projetado para lá. E o nosso intuito, se conseguirmos, eu aqui não quero dar certezas porque depois podemos estar condicionados também com as autoestradas de Portugal, que é fazer a ligação do nosso polidesportivo e do nosso auditório ao Jardim da Ribeirinha, Jardim da Ribeirinha, que é o Entre o Intermaxi Mini Preço,
Daí fazer ligação à nossa ciclovia, e nós temos praticamente toda a ligação de forma plana da nossa freguesia para podermos caminhar, e eu posso dizer, puxando um bocadinho a brasa à minha sardinha, e eu utilizo muitas vezes a nossa ciclovia para praticar desporto, e posso dizer que faço facilmente 12 km sempre em linha plana, e com espaços verdes adjacentes, com zonas de máquinas de fitness, com zonas de bancos para podermos nos sentar. Portanto, acho que estamos a ter novamente uma freguesia atrativa e que puxa as pessoas a poderem estar estabelecidas na nossa freguesia. Pronto, e depois há uma série de locais onde iremos iniciar. Nós vamos agora fazer um novo parque nas traseiras dos edifícios na Mata, ou seja, se podemos chamar os edifícios de Valona, onde estava estabelecido o Grande Sábio, nas traseiras do edifício. Havia lá uns antigos depósitos, nós já fizemos a remoção dos depósitos, vamos agora colocar lá o parque infantil, também entrou agora em concurso público, e penso que no espaço de 2 meses iremos conseguir colocá-lo, e aqui também com toda a envolvência. Pronto, vamos fazer a pintura de todo o muro de limite dos prédios com o vizinho, vamos colocar cadeiras, vamos colocar umas churrasqueiras, porque isto lá está. E vou se calhar também pegar da forma como iniciei. O nosso maior trabalho é mesmo este também, é também a proximidade com as pessoas, e é uma das coisas que nós temos vindo a desenvolver também, são muitas obras de proximidade. E este parque é um reflexo disso. Era aquilo que era pedido por aqueles moradores todos. Isso é aquilo que nos move, e estamos a ir em contra àquilo que eram as necessidades. Nós temos um outro parque que era no Outeiro, que foi onde nós fizemos a demolição. Uma vez mais, uns depósitos já estavam há anos, completamente a céu aberto, um perigo enorme. Nós fizemos a demolição dos depósitos, fizemos o abate de uns eucaliptos de enorme porte que estavam lá e que causavam algum perigo, e era um perigo efetivamente iminente para os moradores ali à volta. Fizemos a demolição, fizemos a remoção dos depósitos, e estamos agora estamos a aguardar as telas finais para, entretanto, ir a concurso para mais um parque infantil. E aqui tenho que deixar nota de uma coisa, que é, indo em conta aquilo que já disse há pouco, de sermos uma junta inclusiva, tanto um parque como o outro vai ser inclusivo, e vai ter dentro dele equipamentos que permitem a pessoas com necessidades especiais. Essa zona nós vamos fazer toda a envolvente, tanto onde estavam os depósitos, como o talude que fica no lado oposto a estes depósitos, para parque de lazer, um mirador. Pronto, vai-se criar aquela requalificação da zona envolvente. E temos uma série depois de obras, por exemplo, nós poderíamos estar aqui a falar no saneamento, no abastecimento de águas residuais. Muito rapidamente, 30 segundos, André, sei que é uma preocupação. Isto é muita coisa, lá está. Eu posso estar aqui a falar de muitas atividades. Nós iniciamos agora o kit de apoio à natalidade. Sim, o Nascer Lamacense, isto era uma das... que tem tido um impacto enorme. A nível da cultura temos diversificado e saído um bocadinho da caixa. Nós temos a noite de fados no nosso museu, com degustação de produtos feirenses. Também é uma atividade sempre com lotação esgotada. Também tiveram as noites de comédia, por exemplo. Lamas a Rir, que vamos fazer agora uma nova edição ao ar livre, sempre que foi feito também em poucos dias esgotava, ou seja, daí eu dizer, e às vezes Já agora Lamas de Histórias também, penso que era assim. Sim, Lamas de Histórias, também fiz, e isso puxar é feito outra vez ao ADN. Zonas. Lá está, poderíamos estar aqui a falar de tanta coisa, e na questão do saneamento é algo que nós também temos tido um papel fundamental. Nós, quando iniciámos, concluímos o saneamento na Travessa Santa Maria, que também se arrastava há muitos anos. Relva da Mata já está concluído, vai entrar agora estes próximos dias na Rua de Fontanário, inclusive hoje até de tarde estive ao telefone com um dos proprietários que me estava a ligar a questionar este assunto, e quando eu lhe dei a notícia que iria já entrar, que já está tudo adjudicado, e inclusive até ele disse quem era o nome do empreiteiro, foi uma felicidade enorme, porque é o que ele diz ao Presidente, isto arrastava-se há 16 anos, com fossas sumideiras, pronto. Nós temos a Rua dos Combatentes, que era outra rua junto à Lagoinha, que não tem água, não tem saneamento, e está, não digo em terra batida, mas é algo que me preocupa bastante. Pronto, também já está adjudicado também para entrar agora nos próximos dias, para posteriormente depois alcatroamento. Agora, eu quero terminar apenas com uma expressão. Eu ainda tenho aqui 2 ou 3 perguntinhas para si, está bem? Portanto, ainda não estamos mesmo já a fechar a entrevista, portanto, ainda vai ter tempo se calhar para isso. Unidade de Saúde Familiar, Presidente, sim. Reabilitação, como é que está o dossiê? A reabilitação é um dossiê que também já entrou em concurso público, sim. Já está em andamento. Precisamente, eu tive ontem o telefonema por parte do vereador Vítor Marques,
relativamente a este assunto, onde as obras estão previstas a iniciar agora no período de verão e com o intuito de encontrarmos uma alternativa, ou seja, eu também já posso transmitir de forma quase fresquinha à nossa população que poderá haver a necessidade de nós termos que nos deslocar para o nosso auditório, ou seja, vai ser na parte superior, porque a parte inferior nós já temos cedida às nossas associações, se bem que o nosso auditório tem tido muito movimento, ou seja, praticamente todos os dias nós temos o auditório a ser solicitado, mas iremos, por uma causa maior, teremos que deslocar o nosso centro de saúde de forma provisória para se proceder às obras, que mais uma vez foi algo que foi motivo do nosso programa eleitoral, se na altura se relembra, até criou aqui algum celema, pelo facto de haver aqui a união de dois polos, algo que por nós foi logo, em termos de campanha, foi logo colocado de parte e que nós defendíamos e que sempre defendemos, porque temos um centro de saúde com um carisma diferente, e que aquilo que deveria ser feito era a remodelação e a reestruturação das necessidades que foram indicadas pela área da saúde. Sim. Portanto, iremos iniciar agora com a requalificação. Importantíssima esta obra. Importantíssima, porque é algo que nós, como em todas as áreas, nos focamos. É na área da saúde, é na área da cultura, área do desporto, queremos estar em todas as frentes. Sim, falou sobre o projeto Nascer Lamacense, o objetivo é também, naturalmente, fixar jovens casais na própria freguesia de Santa Maria de Lamas, disse que tem sido boa aceitação. Já agora, do ponto de vista da habitação, eu sei que não é uma competência da Junta de Freguesia, o que eu quero perguntar é se sentem que há movimentações no sentido de investimento na freguesia, do ponto de vista da habitação privada ou pública? Muito. E é uma das coisas que me deixa feliz, ou seja, eu não digo diariamente, mas é de forma constante, a sermos contactados por investidores para investir na nossa freguesia. Em Santa Maria de Lamas, se calhar já não se fazia uma construção multifamiliar, se calhar há 30 anos. E nós neste momento temos uma em fase de conclusão, temos outra para iniciar, segundo o que o empreiteiro me disse, agora no próximo mês. Nós temos empreiteiros já a colocar projetos na Câmara para fazer o início da construção. Nós temos de moradias unifamiliares, tanto na zona da Mata como na zona do auditório, e isto acho que é um bocadinho, não quero dizer que é fruto daquilo que a Junta está a fazer, como é óbvio, mas acho que isto acaba por ser também um fio de ligação por tudo o que está a acontecer, seja no concelho, seja na nossa freguesia, seja nas freguesias vizinhas. Nós temos que reconhecer que o facto de termos investimento, por exemplo, na Lusopar, com forte investimento de empresas internacionais e com o volume de pessoas que vão trabalhar naquelas empresas, que as freguesias vizinhas, vão de forma automática, impacto, também vão sofrer deste impacto. Não é? Daí eu dizer que isto é um trabalho contínuo, ou seja, e aqui, uma vez mais, valorizar o trabalho que também tem vindo a ser feito pela Câmara Municipal, e volto a dizer, e sou muito defensor desta ideia, ou seja, não é por estar numa freguesia que a nossa não vai sofrer o efeito de forma indireta, e temos aqui o exemplo crasso. Temos também ver aqui numa vertente, ou seja, nós estamos a criar condições de acessibilidades, se temos centros de saúde, se temos uma GNR, se temos bancos, se temos percursos pedonais, se temos zonas de lazer, zona desportiva, também torna que a nossa freguesia seja atrativa. Volto a referenciar, ainda temos aqui algumas questões, principalmente com a parte desportiva. Estamos agora aqui, juntamente com o clube e com algumas entidades, a tentar resolver aqui questões burocráticas para podermos depois proceder à requalificação, porque nós não podemos investir dinheiro em locais que não são públicos, não sei se me faço entender. Nós temos, uma vez mais, nós temos agora outro projeto também, já que estamos nesta linha de pensamento, nós temos a requalificação, que o projeto já está praticamente pronto, que é a Rua dos Mortórios, que é a zona traseira ao cemitério e toda a zona aquela envolvente. O que nós queremos pretender é haver uma continuidade do nosso parque e entrar na nossa zona desportiva, e com esta requalificação nós vamos ter o aumento do cemitério e salvaguardar outras questões, até de estacionamento, que em dias de treinos e de jogos é caótico. Posso dizê-lo que iremos ter agora uma reunião com os proprietários, as coisas estão muito bem avançadas, e tive também no dia de ontem com um dos proprietários, a reunião irá ser na próxima semana, e se tudo correr bem, espero que sim, porque isto irá contribuir uma vez mais para o crescimento da nossa freguesia, uma compra
dimensão interessante para nós, que possamos adquirir esses terrenos adjacentes ao nosso cemitério, seja para alargamento, seja para a obra que estamos a projetar. Relativamente àquilo que colocava, o kit Nascer Lamacense, efetivamente tem tido uma adesão até maior do que aquilo que nós esperávamos. Quantos casais é que isto já nós, abrangeu? só para ter uma noção, nós iniciámos agora no final do ano, claro que tivemos que restringir até pelas exigências legais, porque isto tem que ir a Diário da República, tem que sofrer um regulamento. Nós tivemos, além disso, de aceitar algumas pessoas, porque achámos que também as teríamos que aceitar, e fizemos esse comprometimento e esse registro a nível de reunião do Executivo, mas no final do ano nós tivemos cerca de 20 inscritos. Neste momento, ao fim de 2 meses, se calhar já temos mais 15 para entregar. Portanto, acho que numa freguesia com as dimensões da nossa, acho que já é algo relativo. Sim. Relativamente a atividades também, nós temos, lá está, por exemplo, o Abraçar com Afeto, que foi uma atividade que já vimos a desenvolver desde o início do nosso mandato, o Chá com Afetos, e são atividades que, volto a dizer, que me deixam extremamente feliz, porque é nós levarmos um bocadinho desta nossa felicidade a pessoas que, por diversas razões, se encontram isoladas. E quando dizemos isoladas, não quer dizer que estejam abandonadas ou que não têm um suporte familiar. E isto, só quem está nestas atividades consegue perceber verdadeiramente este espírito. Claro. E nós saímos de lá de coração cheio, por um lado, mas por outro, com uma felicidade enorme. Exato. Enorme. Presidente, nós temos mesmo que fechar a nossa entrevista. Notas finais, o que é que fica por dizer? Falava no início da conversa que há algumas obras que são para si mais emblemáticas, não precisam de ser obras físicas, podem ser imateriais. Que mensagem é que gostava de deixar e elencar essas obras? Uma delas era a ciclovia, que já falou sobre ela. Sim, nós temos a questão da ciclovia, Lamas Lourosa, que está em fase de projeto que é algo que vai ser uma realidade. Temos a Rua dos Mortórios, que é outra das vias que também necessita da requalificação. Temos a requalificação do parque, que isto é algo que irá ser projetado agora para o próximo mandato. Já iniciamos aqui algumas questões, porque também temos aqui questões burocráticas, uma vez mais, para resolver, com alguns litígios que existem na propriedade de alguns terrenos, mas que por esta boa vontade, com as partes envolvidas, isso irá ser ultrapassado de uma forma ou de outra e será algo que iremos iniciar e projetar. Isso será outra realidade e acho que vai ser o outro ex-libris daquilo que nos iremos propor à nossa população, porque necessitamos verdadeiramente requalificar aquele espaço e quando digo requalificar é manter a sua traça original, algumas das características emblemáticas do parque, mas dar ali um espírito novo. É aquilo que vai ser feito, porque não vamos chegar ali, destruir tudo e fazer de novo, não. Acho que devemos manter as nossas raízes, porque digo várias vezes, nós só sabemos para onde vamos se soubermos de onde vimos. E estas raízes são importantes para isso. Muito bem, vamos a notas finais, Presidente. Um minuto. Notas finais. Apenas só queria dizer uma coisa. Nós estamos a entrar e vamos entrar por força das circunstâncias em período eleitoral, mas aquilo que me tranquiliza é a nossa campanha não vai começar daqui a 2, 3 meses. A nossa campanha entrou precisamente no primeiro dia em que nós entramos na Junta de Freguesia. E isso é visível por tudo aquilo que tivemos aqui a falar, por muitas outras coisas que poderíamos estar aqui a falar, por muitas ideias que queremos implementar e, conforme eu disse, há muita obra feita, há muita obra já pronta a entrar, há muita obra projetada para ir a concurso público, há muita já delineada para iniciarmos os procedimentos, mas aquilo que quero dizer é mesmo isso, é que a nossa campanha começou há 3 anos, e que queremos manter este sentido de compromisso, de trabalho pela nossa freguesia. Iremos ter agora, ou iremos retomar uma vez mais, o trabalho de proximidade, que isto acho que é importantíssimo. Nós passávamos ou na campanha ou no nosso dia-a-dia e a pessoa pedia-nos um sinal, nós vamos colocar o sinal, por exemplo, estou a falar dos sinais porque eles já estão lá para colocar. A pessoa falava-nos numa vedação, a seguida de uma ponte, a vedação já foi colocada há 2 semanas. A pessoa falava-nos num rebaixamento, porque ia de cadeira de rodas, o Sr. Álvaro, por exemplo, que vinha cá para baixo e não conseguia descer. Nós já temos tudo adjudicado para fazer os rebaixamentos na nossa freguesia de tudo o que são barreiras arquitetónicas. As pessoas falavam que faltava um sinal, os sinais foram colocados. As pessoas falavam
que o passeio estava abatido, o passeio está resolvido. Agora, volto a dizer que ainda há muitos pedidos destes pequenos pedidos que ainda têm que ser concretizados. Ainda há passeios a refazer, sim, ainda há caixas que têm que ser revistas, há grelhas que têm que ser revistas. Daí o nosso sentido de compromisso em continuar com esse trabalho de proximidade, e posso dizê-lo, que a nossa campanha vai ser até ao último dia a resolver estes problemas de proximidade, porque não vou querer, poderá acontecer, mas de forma não premeditada ou de forma inconsciente, não consegui resolver tudo aquilo que me pediram, porque eu sei que não vou dormir em condições e que não vou sentir bem comigo mesmo, não cumprir com aquilo que prometo às minhas pessoas, se bem que aquilo que eu prometo aos lamacenses foi sempre, de uma forma inicial, foi muito clara. Trabalho e dedicação. Foi a única coisa que nós nos prometemos e queremos continuar a fazê-lo. Muito bem. André Vivas, obrigada pela presença aqui nos estúdios da Obrigado. Sintonia. Em entrevista com o Presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria de Lamas, a fechar os finais de tarde em Sintonia. Daqui a pouco, depois das 9 da noite, à Praça da República, Nelson Paes está de regresso no comando da emissão para debater os temas que marcam a atualidade no concelho de Santa Maria da Feira.